Olá, esse é o programa Por Brasília. Nessa semana a gente vai mostrar diversas matérias muito legais. Tenho certeza que você vai gostar, vai interagir conosco, sempre falando aqui da nossa cidade. E você, já segue a página do Por Brasília no Facebook? facebook.com/Por Brasília. Siga a gente e você vai estar concorrendo a diversos prêmios. E interaja conosco, sugerindo temas, debates, matérias, e aí você vai gostar e a gente vai mostrar aqui na telinha para vocês. Por Brasília. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Tadeu Filipelli. Ele está como deputado federal, ele já trabalhou aqui no Distrito Federal como vice-governador, já foi eleito deputado distrital, secretário de obras e tem uma história muito fascinante aqui no Distrito Federal. Vamos conhecer um pouco dele e saber um pouco mais dessa história do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Filipelli, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando quem é Tadeu Filipelli. Bom, a primeira coisa é a alegria de recebê-lo aqui em casa e a gente poder trocar os minutos de conversa, porque é fundamental que isso, você como uma pessoa de comunicação e de um programa de uma penetralidade fantástica, é muito importante isso para mim. Fico muito grato, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho em me dar essa atenção. O segundo ponto é o seguinte, a minha vida não tem tanto mistério não. Eu, na verdade, eu sou de uma família muito grande, do interior de São Paulo. Foram 14 nascimentos, porém 10 filhos, né, efetivamente, que continuaram a sua vida, continuaram vivendo. Perdemos 4 ao longo de partos, mais 10 filhos, e sou mais novo. Então sou o 10º, sou o caçula de uma família de 10 filhos, né? 10 filhos, meu pai e minha mãe, e sem dúvida nenhuma mais de uma dúzia de afilhados, porque como a gente morava na cidade, né, uma pequena cidade, Catanduva, a gente morava numa cidade e os afilhados iam para lá para poder estudar, né? Certo. Então sempre foi uma família, uma casa sempre muito cheia, e com muita alegria e sobretudo de muita realidade. Numa família desse tamanho, né, num conjunto desse tamanho, e onde os próprios afilhados também eram tratados, né, com um carinho de filho, você não podia se dar o luxo de ter uma bola sua, né, só sua, né, um quarto só seu, uma bicicleta sua, né? Então, daí, coletivo. Desde cedo da vida, a gente aprendeu, né, a conviver no ambiente de uma grande família e no ambiente de um grande grupo de pessoas. Certo. Vim para cá exatamente em 1967, já no final de 67, para fazer o vestibular, né? Aqui eu fiz o vestibular no UNB, fui aprovado, e uma viagem que deveria durar 2 ou 3 dias, porque eu vim aqui só para fazer o vestibular e voltar, né? Um dia, na verdade, né? Acabei sendo aprovado, acabei ficando aqui e acabei cursando aqui e nunca mais saí daqui. Então hoje eu tenho, né, fazendo as contas aqui, facilmente a gente tem 53 anos de Brasília. E nesses 53 anos de Brasília, que é muito mais do que a idade de muita gente que nos assiste nesse momento, né, é muito tempo e muita história, né? Se a gente for começar a contar a história, é muita trabalho. Coisa. Mas o início da minha vida aqui, né? Fiz de tudo, eu tinha que sobreviver, né? Trabalhei com laranja, trabalhei como datilógrafo, fui depois professor, porque aqui tinha antigamente um exame que chamava-se suficiência. Você na universidade você fazia esse exame, né? Junto ao ministério, e você era habilitado ou não a ser professor. Certo. Naquele tempo o Brasil passava por momentos difíceis nessa parte de educação, o número de professores, e Brasília, então, na sua implantação, muito mais difícil ainda. Verdade. Então tive essa aprovação pelo exame de suficiência, como se fosse uma licenciatura em física, e ali comecei a dar aula, passei a dar aula de física praticamente em todos os colégios aqui de Brasília, em todos os cursinhos praticamente aqui de Brasília. Me formei em engenharia e tive que fazer uma opção, né? Eu tinha acho que naquele tempo um salário bem expressivo para professor de cursinho. Naquele tempo os cursinhos eram fantásticos, né? Bem valorizados. Mas eu escolhi a profissão de engenharia, então deixei tudo
e comecei trabalhando como engenheiro. E passei aí por poucos empregos, mas por grandes empresas, né? Pela Servenc Silvio Santos, que construiu Brasília. Passei por Furnas, né? Que é a grande geradora de energia elétrica do país, uma das maiores empresas de energia do país. Depois Eletronorte, quando eu fui para o interior do Pará, né? Bem, Filipelli, agora eu queria que você falasse um pouco mais dessas bancadas. Quando a gente estava no cafezinho, você falava de uma articulação que você fez sobre o aumento da avaliação da venda da SEB. Como é que é isso daí? Esse fato do trabalho vamos dizer, em nível federal, né? Com fatos que regem Brasília, é muito importante. A linkada... Porque tem coisa aqui, por exemplo, um exemplo, né? Praticamente Estado nenhum depende do governo federal para discutir a sua política, a sua disciplina, o seu regimento interno com relação às suas forças de segurança. Brasília exige. Brasília, por ser um território, né, ele exige que tudo que seja discutido seja por lei federal. Na hora que eu falei, citei aquele exemplo da unidade da bancada, né, um fato que nós percebemos, que a bancada trabalhou de forma muito harmônica, né, muito unida, foi exatamente nessa busca, nessa defesa do aumento de todo o sistema de segurança, né? Foi uma sintonia muito grande. Isso eu acho que é um bom sinal. É um bom sinal, é bom para o governo local, né? Eu acho que o próprio governador entende esse fato e deve entender como importante para o governo, e isso ele pode contar com a gente para determinados temas, né? Tem algumas outras emendas que são de caráter individual, por exemplo, aquelas emendas que estão falando, que não é bem emenda, foi uma disponibilidade que nós conseguimos, mas, né, a conclusão do Pistão Sul, depois essa parte do viaduto do Recanto e Riacho Fundo 2, toda a adequação da pista até o Balão do Periquito, né, é importante, eu consegui também todo o valor para poder fazer isso daí. Consegui também uma verba expressiva para fazer a compra de 9 ou 10 comboios agrícolas completos, né, para atender 9 ou 10 regiões. Eu falo 9 ou 10 porque dependendo do momento que for a compra, da forma que for feita, dá para comprar 10. Dependendo da forma, vai ser 9. Né? Mas o importante é que o valor foi conseguido, né, e já está sendo disponibilizado, mais ainda conseguimos também 5 milhões de reais, só para isso conseguimos 5 milhões de reais, só esse tema. 5 milhões de reais para a parte de construção de módulos de escola, ampliando salas de aula ou mesmo equipar as escolas para adequação desse novo momento que a gente vive. E também 2 milhões e meio em termos da parte do desenvolvimento social, principalmente na parte da alimentação, da segurança alimentar. Então, eu acho que é um conjunto, né, isso daí foi um conjunto de trabalho, né, do parlamentar, do deputado Filipelli. Né, e algumas outras, como esse do aumento da Polícia Federal, sobretudo um grande esforço do governador Ibanez, foi ele lá em outubro, né, no final do ano passado, que em contato com o presidente Bolsonaro começa a construir, foi por uma MP, produziu efeito a partir do início do ano. Exato. Né? E se não Quer fosse dizer, tudo bem, nós agora, somos né, harmônicos na votação, mas não podemos de forma nenhuma esquecer que a iniciativa dessa construção, né, teve o governador Ibanez e o presidente Bolsonaro como articuladores desse fato. E tem, por exemplo, uma emenda de caráter individual, pela própria história que eu contei aqui, que eu fui de Furnas e fui da Eletronorte, né, uma oportunidade interessante que eu observei numa medida provisória sobre sistemas do sistema elétrico brasileiro, né, restabelecendo, dando a oportunidade para a SEB resgatar de 5 a 6 anos o seu período de concessão, o que vai refletir com certeza absoluta, sem dúvida, vai refletir de 20% a 25% no valor de venda, né, caso a SEB seja realmente vendida, ou se ela for ficar com o governo, ela também vai valer também 20% a 25%, ou seja, não tem saída, qualquer que seja o destino que se tome, né? É uma atitude, digamos assim,
que vai beneficiar Brasília a venda da SEB? Bom, isso daí é uma linha de governo, filosofia de governo. Certo? Existe o seguinte... A parte técnica, você como engenheiro, o que você vê? Há benefícios ou haverá prejuízo? Ou não dá para dimensionar? Não dá para você simplesmente... Eu acho o seguinte, hoje em dia as economias modernas estão optando pela privatização, certo? Pela privatização porque o grau de liberdade de atuação, de remodelar essas empresas, de avançar, de investimento, fica mudado com relação... comparado a um governo de Estado, não um governo, uma empresa pública. A SEB, como aparelho estatal, não tem a liberdade? Tem algumas dificuldades. Não é que a liberdade ela tem, né? Mas ela tem a dificuldade. Por exemplo, dificuldades e limitações. Só para você ter uma ideia agora, a privatização da SEB implicaria, num PDV agora, de redução do próprio quadro da SEB. Por quê? Porque é um quadro que já vem a longo tempo e isso, logicamente, acaba, vamos dizer assim, representando nos custos da empresa, né? E é caro, né? Toda empresa sem dúvida, estatal, a captação, a linha de captação é muito alta. Financeira também fica completamente comprometida, prejudicada, sendo uma empresa pública. Portanto, existe vantagens ela ser uma empresa privada, sem dúvida nenhuma. Hoje a tendência, né, no mundo todo e já no Brasil, o número de empresas que foram privatizadas foi muito grande, algumas com grande acerto, outras com nem tanto, mas eu entendo que pode ser um dos caminhos, uma das soluções. Tá certo, Felipe. Agradeço muito por você nos receber aqui na sua casa e por essa entrevista maravilhosa. Olá, pessoal. O alerta de hoje é sobre as passagens aéreas. De todos os direitos flexibilizados pelo Estado durante a pandemia, este foi o que mais tirou benefícios do consumidor. Agora, o consumidor que não for efetuar a sua viagem devido à pandemia, ele pode cancelar o contrato de compra e venda e ter o dinheiro de volta, mas isso só em 12 meses a partir da data da viagem. Ele pode desistir da viagem e deixar em créditos para fazer essa viagem em outro momento. E ele pode não cancelar, apenas adiar esta viagem. O consumidor só tem essas 3 opções. Então, deve o consumidor ver das 3 qual é que melhor se adequa às suas necessidades e fazer a sua opção. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. Olá, seja bem-vindo ao seu espaço de servidor na TV. O destaque desse programa é a nossa atividade de solidariedade do SINCEP-TF aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que após uma greve de 30 dias, tiveram seus dias paralisados, descontados. Eles entraram em greve porque o governo e a direção da empresa tentaram tirar o seu acordo coletivo de trabalho. Infelizmente, o TST consagrou essa derrota dos trabalhadores. Foram mais de 50 itens, num total de 79. Por exemplo, reduziu agora a licença maternidade para as trabalhadoras. Siga com a gente a nossa atividade de solidariedade com esses trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, né, fazendo a entrega de umas cestas para ajudar nessa greve heróica dos companheiros. Nós, a direção do Sintect-DF, vem agradecer ao SINCEP-DF
pela solidariedade de classe, pela ajuda das cestas. Então eu agradeço, muito obrigado ao SINCEP-DF e estamos à luta. Eu acho que nesse momento do governo tão ruim, desumano, acho que os trabalhadores têm que se organizar, ser solidários, para a gente derrotar toda a política do governo Bolsonaro, Mourão e Guedes. É isso aí, estamos juntos e até a vitória e fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu quero deixar claro à população e a todos que entendam que essa greve não foi querendo melhoria nem aumento de salário, e sim pela não retirada de conquistas históricas que nós tivemos durante os anos de luta. Portanto, é uma luta não só do trabalhador dos Correios, mas de todos os trabalhadores públicos desse país contra essa reforma administrativa e contra todas as retiradas de direito do trabalhador. Com essa greve dos Correios de 35 dias, ressurgiu uma coisa que há muito tempo eu não via, que foi a solidariedade de classe entre as categorias. Isso é muito importante, porque soma na luta contra a reforma administrativa, contra a retirada de direito dos trabalhadores e contra esse governo fascista que faz parte de um complô contra o funcionalismo público no Brasil. Portanto, é de suma importância essa solidariedade de classe. Por quê? Porque vamos juntar forças para lutar e combater toda a retirada de direito do trabalhador e dessa reforma administrativa sem lógica que veio para afundar o funcionalismo público brasileiro. Nós temos a compreensão que para derrotar esse governo, e agora especificamente a reforma administrativa, a PEC 32, precisamos ter a solidariedade de todas as categorias. Vamos chamar centrais, todos os sindicatos, o movimento social organizado para derrotar essa proposta do Bolsonaro e Guedes de acabar com o serviço público, porque o maior prejudicado será o povo brasileiro. Portanto, a unidade desse momento é fundamental para a gente reverter essa grave crise, essa tragédia, na verdade, que o Bolsonaro está levando o povo brasileiro. Por fim, estamos acompanhando com muita preocupação a proposta irresponsável do governador Ibanez de, seguindo a cartilha de Bolsonaro e Guedes, tentar privatizar a SEB, a nossa companhia elétrica. Nós não iremos permitir, estamos mobilizados junto com os trabalhadores e trabalhadoras da empresa. Se isso acontecer, além da sua conta aumentar, os serviços piorarão muito. Continuamos em defesa dos serviços públicos e das estatais. Esse foi o seu Espaço do Servidor na TV. Para saber mais informações da luta contra a reforma administrativa em defesa dos serviços públicos, pois nós precisamos de mais e melhores serviços públicos, acompanhe no nosso site, nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Até lá! Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199-623-1632. Olá, bom dia. É um grande prazer ter vocês aqui comigo novamente e nós estamos hoje falando também sobre o Azerbaijão. Eu vou falar com Klaus Júnior, que é estudante de Direito e Relações Internacionais em Santa Catarina e cofundador da Associação de Amigos do Azerbaijão. Vou falar também com a professora universitária Leila Bijos e quando eu fizer a pergunta para ela, eu vou falar porque o currículo dela é muito extenso, ela é uma pessoa muito experiente e vai trazer para a gente muitas informações importantes sobre o país. Eu estou aqui na Embaixada do Azerbaijão, em Brasília, e vou falar com o Klaus Júnior, que está em Santa Catarina.
Vou perguntar para eles algumas questões importantes sobre o Azerbaijão. Klaus, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Por favor, explique para a gente quais são os pontos de conexão que você achou entre Brasil e Azerbaijão, como começou o seu interesse pelo Azerbaijão e como foi a sua viagem ao Azerbaijão. Então, no ano de 2018, eu comecei a ouvir falar sobre o Azerbaijão, conhecer um pouco mais sobre a história do país, e isso realmente me deixou bem interessado sobre o que eles faziam, como que era a cultura local. Então eu comecei, com o auxílio da internet, a pesquisar um pouco mais para entender qual que era a realidade desse país, né, que está um tanto quanto distante da gente geograficamente falando. E aí, enquanto eu estava fazendo essas buscas, eu acabei ficando sabendo que o governo do Azerbaijão tinha um programa de Summer e Winter School, que é financiado especificamente por um centro de promoção do multiculturalismo. E aí, ficando sabendo sobre essa oportunidade, né, eu me inscrevi então para participar dessa escola de inverno em Baku, que é a capital do Azerbaijão, e tive a oportunidade de conhecer o país, de entender um pouco mais como que era esse sistema. Então, primeiramente, assim, o meu interesse foi realmente em entender como que tinha uma realidade tão diferente, assim, né? O que acontecia num país que estava tão distante do nosso. E como estudante de relações internacionais, isso foi muito enriquecedor para mim, essa experiência de poder estar no país para vivenciar um pouco mais disso, né? Ter essa vivência, essa experiência como primeira pessoa lá. Uma outra coisa que foi muito legal, né, que enriqueceu muito a experiência, foi a oportunidade de conhecer o embaixador do Brasil no Azerbaijão, o embaixador Montenegro, e nessa oportunidade, então, também eu pude entender que o Brasil e o Azerbaijão têm muitos pontos de conexão também, né, embora a gente está tão longe, né. Por exemplo, alguns anos atrás, eles tiveram o Campeonato Mundial de Capoeira, né? E um brasileiro foi o vencedor desse campeonato. Então é muito interessante ver como as paixões assim relacionadas a esportes, inclusive algumas questões musicais, né, elas estão presentes então nos dois países, que embora tão longe também tem essa semelhança, né? E o que também chamou muito meu interesse foi toda essa questão do multiculturalismo mesmo, né? O multiculturalismo como política de Estado que acontece no Azerbaijão, e acabar vendo coisas que são diferentes realmente do país, comparando-se com outros países da região, né, com outros países que adotam sistemas de governo que são bem diferenciados. Então, o Azerbaijão tem toda essa diferença relacionada à sua cultura, à sua política, à sua forma de governo, que é muito inovadora para aquela região, né, onde você tem uma democracia, onde você não tem uma religião instituída pelo Estado. Então todos esses pontos interessantes acabaram me trazendo para entender um pouco mais, para ter o desejo de conhecer melhor o país, e também, felizmente, tive a oportunidade de visitar ele, né, para poder comprovar todas aquelas coisas que eu havia visto antes. E agora, então, como cofundador da organização Jovens Amigos do Azerbaijão, nós temos feito um trabalho, então, com cursos, com outros projetos, para trazer e oportunizar mais brasileiros, mais jovens universitários a conhecer a cultura local, quais que são as coisas feitas pelo Azerbaijão. E estamos tendo uma grande adesão e também um apoio muito forte da Embaixada do Azerbaijão no Brasil, a qual nós somos muito gratos, né? Então, obrigado pela pergunta, e eu fico à disposição também para tirar qualquer outra dúvida. Muito obrigada, Klaus, pelas suas respostas, e desejo sucesso e boa sorte aí nos seus estudos em Santa Catarina. Eu vou falar agora, então, com a Leila Bijos, que é professora universitária. Eu vou até ler o currículo dela aqui, porque é muito extenso. A Leila Bijos é pós-doutora em Sociologia pela St. Mary's University, no Canadá, doutora também pela UNB, pesquisadora visitante em Baku, no Azerbaijão, professora do programa na Universidade na Áustria e professora do mestrado em Direito Internacional da Universidade Católica em Brasília, entre outros títulos. Eu não vou citar tudo, porque senão fica muito extenso. Eu vou falar agora com a professora Leila Bijos, que está em João Pessoa, na Paraíba, não pôde estar com a gente aqui presencialmente na embaixada, mas ela vai contar um pouco das experiências dela no Azerbaijão.
Professora Leila, muito bem-vinda ao programa Por Brasília, ao quadro Mundo em Foco. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente, por favor, para os telespectadores do programa, sobre as suas experiências no Azerbaijão, sobre quanto tempo a senhora passou lá e o que a senhora achou assim do Azerbaijão num contexto geral. Muito obrigada, Fabiana, pela sua pergunta sobre a minha viagem ao Azerbaijão. Essa experiência maravilhosa na minha vida, que foi ser convidada para passar 2 meses como pesquisadora visitante em Baku, interagindo com toda a equipe do Centro Internacional de Multiculturalismo, uma cidade linda e pessoas maravilhosas, uma cidade desenvolvida, de um lado todo o desenvolvimento moderno, de outro lado a cidade antiga que é preservada com todas as tradições. Conhecer a realidade do povo do Azerbaijão, a sua história, a sua luta pela independência, pela democracia, pelo desenvolvimento, os recursos petrolíferos, energéticos, naturais, o secularismo. Muito obrigada, professora Leila, pela sua resposta. E eu tenho uma segunda pergunta. A senhora poderia falar para a gente sobre o seu livro sobre o Azerbaijão? Quais os motivos que a senhora teve para escrevê-lo? Sobre o conteúdo? Fala um pouco para a gente sobre esta obra que reflete um pouco sobre a cultura e o multiculturalismo no Azerbaijão. Muito obrigada, Fabiana, por perguntar-me sobre a escolha do tema, da análise do meu livro, o papel do multiculturalismo na política de Estado do Azerbaijão. Toda uma vivência de povos étnicos que se instalaram na região, nas falésias, na região do Cáucaso, que enfrentaram montanhas com mais de 2.000 metros de altura, a neve ou regiões realmente inóspitas, para formar sua família, desenvolver os seus negócios na terra, artesanato, preservando os costumes, preservando os ideais de liberdade e de boa convivência em cada minuto da sua vida, com cada membro, com cada vizinho. Professora Leila, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e por responder as questões sobre o Azerbaijão. Desejo muito sucesso aí na docência em João Pessoa. Agradeço também a todos os telespectadores do programa Por Brasília, aqui do quadro Mundo em Foco, e conto com a audiência de vocês também na próxima semana. Até a próxima. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos também que vocês entrem em contato conosco através de nossas redes sociais. Sigam-nos. Aqui está todas as redes sociais e o QR Code que vocês podem fazer leitura do nosso site. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Por Brasília.